crianças! Tudo bem, mamãe e papai? Hoje estamos aqui para gravar mais um vídeo para vocês e nós vamos falar sobre Davi, sobre a trajetória de Davi na Bíblia, né? Vocês sabem qual é o significado do nome de Davi? Não? O significado do nome de Davi é amado. Então, vocês que chamam Davi, alguém perguntar o seu nome, qual é o seu nome? Você fala assim, meu nome é Davi, e o significado do meu nome é amado. Davi, ele era o filho de Jessé. Jessé era um homem rico, muito rico. E Davi nasceu na cidade lá de Belém. E Jessé, ele ensinou Davi a cuidar das ovelhinhas. Davi, ele cuidava das ovelhinhas com muito amor e carinho, olha. Davi e cuidava de todo o rebanho das ovelhas. Vocês sabiam que não foi só Daniel que enfrentou o leão lá na cova? Davi também enfrentou leões e ursos. Sabe por quê? Quando ele cuidava das ovelhas, apareciam leões e ursos para comer as ovelhinhas. E Davi, ele enfrentou os leões e ursos, não deixando que pegassem as suas ovelhinhas. E isso ajudou muito a Davi quando ele se tornou rei, porque mostrou que ele tinha um cuidado muito grande com o seu povo, do mesmo jeito que ele cuidava das ovelhinhas. Existia um rei chamado Saul. Esse daqui era Saul. Ele era um rei. Deus ele tinha nomeado Saul como rei. Só que Saul, ele começou a fazer muitas coisas má. Saul, ele começou a ter o coração muito mau. E Deus não gosta de coração mau. Então, o que Deus fez? Chamou um profeta. Deus, ele tinha um profeta chamado Samuel. Ele disse assim: Samuel, preciso que você vá até a casa de Jessé. Jessé tinha vários filhos, entre eles Davi. Vá até a casa de Jessé e lá você vai ungir um novo rei. Jessé disse: sim, senhor, irei. Samuel também era um homem muito obediente a Deus. Ele era o profeta de Deus. Então Samuel foi até a casa de Jessé. Chegando lá, ele disse: Jessé, preciso ungir um de seus filhos. Então Jessé tinha vários. E lá foi chegando os filhos de Jessé. Samuel disse, quando ele olhou para um dos filhos de Jessé, ele disse: é esse o filho. Só que Deus disse assim: não é esse. Porque Jessé, ele olhou a aparência, do filho. Viu que ele era forte, viu que ele era bonito, igual o rei Saul. Só que Deus disse: não, você não pode olhar para a aparência. Sabe por quê? Porque a aparência da pessoa não significa nada. Deus gosta de olhar o coração. Deus olha o coração da pessoa. Então, foi chegando os filhos de Jessé. E ele começou a olhar, não era nenhum daqueles. Então, Samuel disse: você tem algum outro filho? Ele disse: tenho sim. Eu tenho Davi, mas Davi é tão pequeno, Davi é tão jovem. Sim, traga ele. Traga Davi. Então Jessé pediu para que fossem buscar Davi. E Davi onde estava? Cuidando das ovelhinhas. Então chegou Davi. Quando ele olhou para Davi, ele disse: é esse. Esse será o ungido de Deus. Quando Deus pediu para que Samuel fosse à casa de Jessé, pediu para que ele levasse um óleo para poder ungir Davi. E ele levou um olhinho. Então ele ungiu Davi. Por que ele escolheu Davi? Porque Davi, ele tinha um coração bom. Como eu disse, Deus, ele olha o coração. Se você tem um coração mau, sabe o que Deus faz para você? Deus, ele vira as costas.
Deus não gosta de coração mau. Crianças, vocês não têm um coração mau, né? Porque se vocês tiverem um coração mau, Deus vira as costas. E eu acredito que ninguém tem um coração mau. Deus gosta de um coração alegre, um coração bonito. E Davi tinha um coração muito bonito. Então, um coração bom. Então, o profeta Samuel, ele ungiu Davi. Só que no momento da unção, não foi revelado o motivo, o porquê que Davi estava sendo ungido. Ia demorar muito para que Davi se tornasse um grande rei. Ele ia ainda passar por uns bons bocados. Uma história de reconhecimento de Davi na Bíblia foi quando ele derrotou um gigante, o gigante Golias. Só que, crianças, eu não estudei essa parte, verdade. Como é que Davi conseguiu derrotar Golias? Bom, eu acho que Davi, ele derrotou Golias, vamos ver, com um chinelo. Será? Não. Ah! Ele catou o galho de uma árvore e derrotou Golias. Também não. Ó, então vamos fazer o seguinte. Vocês me contam depois como é que o Davi derrotou Golias. E aí vocês me contam que eu volto aqui e faço outro vídeo. Tudo bem? Então, mais uma história de reconhecimento de Davi foi quando ele derrotou o gigante. Só que Saul, ele começou a ficar com um pouco de inveja, porque quando o Davi, ele derrotou o gigante, todo o povo ali de Israel começou a adorar Davi. Rei, 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 Davi é o nosso rei. E Saul, ele começou a ficar com muita inveja. Então, Saul, ele começou a planejar mal, coisas más para Davi. Só que, olha bem, antes disso, quando Saul foi escolhido como rei, Saul tinha o Espírito de Deus, porque Saul era bom. Só que depois Saul começou a ficar mal, começou a ficar com o coração muito mal. Então saiu o Espírito bom de Deus e entrou um Espírito ruim. Então, quando a gente é bom, tem um coração bom, o Espírito de Deus está do nosso lado. Mas quando a gente começa a ficar mal, o Espírito de Deus sai. Ó, vocês que estão em casa aí com os papais, quando o papai fica meio triste, assim, meio nervoso com alguma coisa, sabe o que vocês fazem, crianças? Cantem um louvor para o papai. Sabe por quê? Além de Davi cuidar das ovelhas, cuidar bem, com todo carinho, Davi também, ele tocava. Ele fazia músicas, ele tocava harpa. E aí, sabe o que os empregados do rei Saul faziam? Senhor, sabemos que existe um menino que sabe tocar muito bem. O senhor está muito bravo, o senhor está muito atormentado. Podemos chamar o Davi para tocar para o senhor? Saúl falava assim, então vá, chame Davi, peça para ele vir até mim para tocar. E é isso que fazia os empregados de Saúl. Então ia, chamava Davi e Davi tocava para o rei Saúl para ele ficar calminho, calminho. Então olha para você ver as qualidades de Davi. Davi era um homem obediente a Deus, Davi tinha um coração bom, Davi cuidava das ovelhas e Davi também sabia tocar muito bem. Bom, como o Davi derrotou o gigante e o rei Saúl começou a ficar com inveja, sabe o que ele fez? Queria matar. Nossa, tadinho de Davi, teve que fugir, porque senão ele ia morrer. Ele fugiu. Ele fugiu para uma cidade chamada Ramá. Depois ele foi para Nob e ali garantiu, sabe o quê? Muitas armas. Foi depois que ele garantiu muitas armas, ele foi para até Gate, onde se capacitou para se tornar um grande guerreiro. Ele queria se tornar um grande guerreiro porque ele tinha muita jornada ali pela frente. Com isso, Davi, ele foi, vamos deixar aqui o rei Davi aqui, ó. Vou colocar aqui o rei Davi. O rei Davi, ele começou a ganhar a confiança do povo. Olha para você ver que legal. O povo começou a adorar Davi. Por quê? Davi
ele estava conquistando o povo ali de Judá. Que o povo, eles não estavam satisfeitos com o reinado ali, né, com o desempenho do rei Saul. Mas olha que interessante, Saul, o Davi, ele tinha um coração tão bom que o tempo todo, tão bom que ele teve muitas oportunidades de destruir Saul, né? Davi, ele tinha um coração muito bom e ele também tinha oportunidades de, mas ele não, em momento algum ele fez isso. E por isso que existe aquele contexto de que não se pode tocar no ungido de Deus. Um ungido de Deus não pode ser tocado. Quando você é ungido de Deus, Deus te protege de todo mal. E mesmo tendo oportunidades, o Davi não tentou nada contra a vida de Saul. Ele se tornou um rei lá da tribo de Israel. Ele foi lá para a cidade de Hebron, ele conquistou a confiança de Israel e lá ele ficou durante muito tempo, né? Durante muitos anos. E se tornou um grande rei da tribo de Israel. Ele se tornou um grande rei da tribo de Israel. Vocês sabiam que também Davi, ele orava muito a Deus? Ele também adorava Deus lá em Jerusalém. Ele adorava Deus lá em Jerusalém. Davi, ele conquistou um grande exército. Olha para você ver. Ele conquistou vitórias. Ele trouxe muitas vitórias e prosperidade para o povo de Israel. Olha para você ver. Então, Davi, ele começou a ganhar muita confiança do povo. Só que Davi, além disso, ele também, ele cometeu pecados. Ele cometeu muitos pecados. Davi também não era perfeito, ele tinha um coração bom, ele era um temente a Deus, mas ele também cometeu alguns adultérios, cometeu alguns pecados. E isso, Deus castigou Davi. Porque por mais que você faça alguma coisa errada, né? Você pede perdão, Deus te perdoa, mas tudo tem uma consequência. Vocês sabiam que na história, Salomão foi filho de Davi. De um pecado que ele cometeu. E quando ele cometeu esse pecado, o profeta Natã, ele teve que castigar. É como se ele teve que expor o pecado de Davi, porque aquilo ali não podia ficar coberto. E aquilo ali tinha que ser mostrado, né? O pecado que ele cometeu, e Deus ia dar o castigo para Davi. Então, Davi, ele cometeu um adultério com Betseba, e ele teve um filho, ele teve que se casar com ela. Teve, se eu não me engano, acho que foi 6 filhos. Entre eles, Salomão. O herdeiro Salomão. O Salomão que ia comandar ali todo o império. Salomão que ia ser um grande rei. Só que, olha, Davi, quando ele cometeu esse pecado, ele pediu perdão para Deus. Ele era como ele orava muito a Deus, Deus conhecia o coração, e é isso que acontece. É importante, quando a gente cometer qualquer tipo de pecado, a gente se arrepender, e Davi fazia isso. Quando ele cometeu esse pecado, ele teve que se casar, né, com Betseba, teve o filho Salomão, se arrependeu muito. E o que Davi fazia? Davi orava, ele se ajoelhava, orava a Deus, e o seu coração era totalmente inclinado à proteção divina. E era isso que Davi fazia, é isso que Davi fez, né? Então, por isso que lá no início Deus escolheu, porque Deus conhecia o coração. Ele não era perfeito, não. A família de Davi, para você ter uma ideia, Davi, ele uniu as 12 tribos de Judá. Mas ele não uniu os seus filhos. A sua família era cheia de intrigas, tinha brigas, mas ele não conseguiu, para você ver também que não foi fácil para ele, né? Ele não era perfeito, não, mas ele era temente a Deus. E toda vez que ele fazia um pecado, ele orava a Deus. Se a gente está mal, se a gente fez algum pecado, o que a gente faz? A gente vai lá pro nosso cantinho, a gente ajoelha, a gente pede perdão para Deus, e que Deus escute nossos corações e perdoa os nossos pecados, certo? E olha, Davi, como ele tocava muito,
Ele foi conhecido também, conhecido não, mas ele era um doce salmista, né? Lá de Israel. E foi inventor de também instrumentos musicais. Sabia que na Bíblia 73 salmos são de autoria de Davi? 73 salmos são de autoria de Davi. E lá em Atos está escrito assim, que Davi, ele era segundo o coração de Deus. Amém? Crianças, essa foi nossa historinha de Davi, né? Que vocês possam seguir alguns exemplos que Davi foi, né, na história. Olha, eu não acabei não usando a coroinha, mas olha, essa coroinha aqui foi quando Davi se tornou rei, quando ele foi ungido lá para se tornar rei. Embora aconteceu muitas coisas, mas Davi, ele era um homem temente a Deus. Fez algum pecado, fez alguma coisa que chateou, desobedeceu papai e mamãe. Ora, pede perdão para Deus, que Deus conhece os nossos corações e Deus nos perdoa. Amém? Essa foi a nossa história de hoje. Que Deus abençoe todos vocês. Fiquem com Deus. Então, essa foi a nossa historinha de Davi. Agora eu quero convidar todos vocês que estão aí para a gente orar. Amém? Então vamos lá, fecha nossos olhinhos, coloca a mão no nosso coração. Obrigada, Senhor, por este momento, por essa palavra, por esse ensino. Obrigada, Senhor, porque não é para o homem, mas sim para a Tua glória. Nós te agradecemos em nome de Jesus com este aprendizado, que o Senhor possa vir nos capacitar, que a Sua palavra possa ser guardada no nosso coração como uma sementinha. Nós te agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.